tanto como eu te falo e podes me ouvir. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria reencontrá-los. E eu quero começar parabenizando a casa pelo aniversário. Eu fico muito feliz porque eu me sinto também caminheiras da luz. Eu me sinto pertencente a essa casa, embora minha contribuição seja muito pequena, mas eu me sinto como participando. E estava comentando contigo que eu estava vindo refletindo que nesse trabalho de explanar sobre o Evangelho, muitas vezes nós visitamos muitas casas e muitas vezes deparamos com dirigentes, organizadores da reunião pública, comentando conosco: nossa, nós estamos com tanta dificuldade de ter mocidade, nós estamos com dificuldade de ter evangelização, nós estamos com dificuldade de ter trabalhadores. E a gente chega numa casa dessa e nós encontramos um trabalho que recebe e acolhe o espírito, né, que está nascendo, e nós temos até o trabalho que atende os idosos, os moradores de rua, aqueles que vêm aqui, as famílias. Então eu tenho muito orgulho, no bom sentido, orgulho amoroso, de fazer parte dessa casa. E fica o convite que aqueles que ainda não participam, que conheçam os trabalhos e venham participar. O nosso desafio de hoje, falar do Evangelho, é trazer a reflexão sobre a dor como uma punição ou um aprendizado. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, e aí nós podemos entender que os aflitos somos todos nós que estamos ainda no planeta Terra, nessa luta diária de aprimoramento. Ele nos traz, na mensagem de Mateus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Emmanuel, no Reformador de 1954, nos diz assim: a aflição é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem e tesouro que não se recebe facilmente. Muitas vezes é difícil para nós compreendermos a bem-aventurança, fica nos parecendo que nós temos que sofrer para ser feliz. Mas já que nós estamos matriculados nessa escola da vida no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, onde tem como habitantes espíritos em evolução, nós temos que entender que nessa turma que nós estamos matriculados, a dor sempre vai se apresentar de forma intensa. Dessa forma, nós começamos a entender que a dor, ela não é uma punição. E muitas vezes nós podemos refletir: será que é só comigo? Mas não tem ninguém no planeta Terra que já não experimentou a dor, não está experimentando nesse momento, ou que não virá experimentar. Mas você está dizendo que nós vamos ter a dor? Então vamos ampliar o nosso olhar e nos olharmos agora como espíritos imortais, que estamos nesse planeta para a evolução. Estamos no planeta para nos bulirar. Então vamos nos pensar, vamos nos imaginar como escultores. O escultor muitas vezes pega aquela pedra rude e ele vai lapidando aquela pedra. Esse é o exercício que nós temos que fazer conosco. Lapidar. E o lapidar, ele causa dor. O lapidar causa sofrimento. Porque nós temos que vencer nós mesmos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência. Nós temos que vencer todos os nossos desafios. Então nós temos que burilar a nós mesmos. E é um serviço de lapidação
para que a obra de Deus surja. E muitas vezes, no decorrer da nossa vida, nós ficamos refletindo por que uns sofrem mais do que os outros. Normalmente nós imaginamos que a nossa dor ela é maior que a dor do outro. E se a gente perguntar aqui, conversarmos, até é interessante que muitas vezes, quando nós encontramos alguém que faz tempo que nós não vemos, não encontramos. Aí encontramos a pessoa começa a nos contar os desafios dela, a dor que ela está vivendo, o sofrimento que ela está passando, seja por perda, seja por doença, seja por qualquer dificuldade terrena. Nós ouvimos os primeiros 30 segundos. Mas a nossa mente já começa, na sequência, a pensar no que a gente vai contar para ser maior que a dor dela. A gente já nem presta mais atenção no discurso que ela está fazendo. Mas a gente começa a refletir, nossa, mas ela está sofrendo por isso? Não é porque ela não conhece a minha dor. A minha dor é isso, é aquilo, outro. E muitas vezes a gente até expõe. Mas é por isso que você está sofrendo? Não, minha amiga, você não sabe o que eu estou passando. A minha dor é muito maior. E por que nós imaginamos que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Porque uns nada conseguem e outros parece que a vida sorri. Por que para uns parece que a vida é um mar de rosas? E para nós é um desafio diário. Hoje nós já conseguimos entender que muitas vezes o que nós vemos estampado não é o que vai ao coração. Muitas vezes o que nós visualizamos hoje, que é tão potente, a rede social, onde todos expõem tudo, e é lógico que eu só exponho os meus melhores momentos, os momentos onde eu estou, no meu entender, em esplendor, fica parecendo que a minha vida é maravilhosa, enquanto outros tanto sofrem. Mas se muitas vezes nós formos realmente conhecer aqueles personagens das redes sociais, nós percebemos que a dor está ali pungente. A pessoa sorri aqui e chora do outro lado. Porque nenhum de nós, volto a repetir, está isento da dor. Nenhum de nós que estamos nesse planeta. Mas por que a dor vem até nós? Desde que a gente admita a existência de Deus, sendo Ele bom e justo, e não podendo agir de forma caprichosa nem parcialmente, logo as aflições da nossa vida derivam de uma causa. Pois que Deus é justo e justa é a sua causa. Isso está no Evangelho. Bom, se Deus é bom e justo, esse também é um entendimento que eu tenho que ter, porque muitas vezes eu peço a Deus as suas bênçãos, mas para o meu inimigo, ele não pode receber. Eu lembro que Deus é o meu Deus, mas o outro não tem que ter Deus. Então, se nós vamos admitir como espíritas que Deus existe, é um dos princípios da doutrina espírita. Nós acreditamos em Deus. E se nós acreditamos que Deus é bom e justo, nada do que nos acontece não tem uma causa. Todos nós, espíritos, fomos criados por Deus, simples e ignorantes, sem o saber. A cada um, Deus determinou uma missão, com o fim de esclarecê-lo e de o fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Essa mensagem está em 5 respostas dos Espíritos no Livro dos Espíritos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição.
conhecendo a verdade, para que possamos nos aproximar progressivamente de Deus. E a partir do momento que eu chego a essa perfeição, eu vou entendendo a pura e eterna felicidade. E a condição de desenvolvimento vai ocorrer ao longo de um conjunto de vivências que o Espírito irá passar. Deus deixa que o homem escolha seu caminho. E o que é a dor nesse contexto? A dor é o alerta que nós não estamos seguindo o caminho. Se nós fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, num progresso incessante a encontrar Deus, onde encontraremos a verdadeira e pura felicidade, quando nós desviamos do caminho, a dor vem para nos alertar. Você não está no caminho correto. A dor vem como a vida vai nos conduzindo, e aí nós temos um irmão maravilhoso, que é o nosso guia e modelo, que é Jesus, que servia como se fosse o nosso GPS, dizendo: este é o caminho reto que conduz a Deus. E todas as vezes que nós tentamos pegar atalhos, todas as vezes que nós tentamos furar filas, toda vez que nós tentamos buscar alternativas mais fáceis, a dor vem para nos lembrar e nos trazer de volta para o caminho. Podemos entender então que a dor não é punição? Deus não está nos punindo por desviarmos do caminho. Deus está nos conduzindo para o caminho correto. Então a dor, ela nunca vem para nos punir, porque Deus não pune, porque Ele é bom e justo, e é amor. Então todas as vezes que a dor chega até nós temos que olhar para ela como um aprendizado. Então a pergunta que nós temos que fazer, seja qual a situação de dor que nos atinja, é: o que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que melhorar com essa situação? É encarar de frente. E aí eu pergunto a vocês: é fácil? Não é. Não é fácil. Por isso que Jesus nos recomendou: vigiai e orai. Vigiai os nossos caminhos, vigiai os nossos pensamentos, vigiai a nós mesmos, para que a gente não desvie da rota, que não desvie do progresso que nos conduzirá ao entendimento da perfeição e nos aproximarmos de Deus, para que a dor não nos atinja. O Espiritismo também nos conta que as aflições que nos atingem, elas têm duas fontes, duas origens. Ou elas são promovidas nessa vida que nós estamos, ou elas vêm de uma vida anterior. Isso nós temos que entender, porque Deus é justo. E aí, se eu sou filho, todos que aqui estão também são filhos. Então, a partir do momento que eu magoo alguém, eu provoco a dor em alguém, a justiça divina vem para que eu aprenda a não fazer isso mais. Porque Deus é justo e nós precisamos ter o equilíbrio da justiça divina. Então, todas as vezes que nós cometemos alguma falha com algum irmão, nós temos que saber que nós vamos sofrer em decorrência do aprendizado de não fazer mais. Eu brinco algumas vezes que é assim: eu piso no pé da Sandra, com aquele salto bem fino. Aí eu olho para ela: desculpa. Como ela é o espírito de luz, ela vai me desculpar. Eu vou e piso novamente.
Ela me desculpa novamente. Eu piso novamente. Ela me desculpa novamente. Pelo Espírito de luz, né, gente? Então, desculpa é certa. E eu vou e piso de outro. A justiça divina vem e alguém pisa no meu pé. Com um salto bem maior. Para quê? Para que eu entenda que dói. E essa dor vai entender que ela é muito profunda. E aí eu não faço mais com o outro. Então, quando a dor vem até nós temos que refletir e pensar. Eu provoquei nesta vida algo para ter esse reflexo de dor? Não me recordo. Então, provavelmente está numa vida passada. Então, o que eu tenho que aprender com essa dor? O que eu tenho que aprender com essa perda? O que eu tenho que aprender com essa doença? O que eu tenho que aprender com esse desafio? O que eu tenho que aprender nessa perda do orgulho? Nessa perda de egoísmo? O que eu tenho que aprender com isso? Podemos reconhecer que muitas das nossas aflições e dores são consequência natural do caráter e do proceder de nós mesmos. Muitas vezes nós temos uma dor e aí a gente pensa assim. Teve uma vez, eu estava ainda lá na livraria da Federação e uma senhora conversando comigo. Eu adoro conversar, né? Já adoro conversar. E ela conversando comigo, ela me contou e aí eu mostrei no livro e falei, olha, esse livro aqui tem uma história muito interessante, trata de perdão, então isso aqui. Ela falou assim, nossa, eu devia ter lido mais cedo. E eu percebi que existia uma dor ali. Eu falei, o que foi? Ela falou, não, minha irmã, ela faleceu agora recentemente e nós não nos falávamos. Ela estava com aquela dor, ela perdeu uma irmã, mas ela não conversava com a irmã. E aí, eu falei assim, mas por que a senhora não conversava com ela? Qual o motivo? A sua menina tinha 40 anos. Tem 40 anos que você não falava com a sua irmã? Sim, 40 anos. Então, mas por qual motivo que aconteceu para vocês terem essa desavença e essa separação tão drástica? Ela parou, deu um suspiro. Não sei. 40 anos de afastamento. E ali naquele coração, naquele momento, um remorso. De não ter tido a oportunidade, não ter aproveitado a oportunidade de pedir perdão. E 40 anos sem depois imaginar por que ela fez aquilo. O que provocou aquilo tudo. E o que fez com que ela ficasse 40 anos e perdesse uma oportunidade de perdão? Orgulho. Então, o maior desafio que nós temos no nosso aperfeiçoamento é dominar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Muitas vezes nós impomos a nós mesmos orgulho muito pequeno, coisas muito pequenininhas, que se nós analisarmos não tem sentido nenhum. Meu jeito de ser, minha forma de fazer. E a última coisa que me deixava irritada, meu jeito de cortar couve é fininho. Gente, não vai para o estômago do mesmo jeito. Ela fininha, ela mais grossinha. Eu não cortava couve para ela. Eu não fazia arroz para ela, porque só o arroz dela prestava. Era o meu jeito de fazer arroz. E eu falava, mamãe, faz diferença alguma. Isso é orgulho, isso é apego. E essas coisas fazem com que nós nos distanciamos da lei de Deus. Distanciamos do nosso progresso. Então, quando é que nessa encarnação eu provoco as minhas dores? Quando eu fico apegado às coisas, meu jeito de ser, meu filho, minha casa, meu patrimônio, minha vida. Esse sentimento de posse das coisas. Quando eu falo, é só desse jeito, só eu que mando, só eu que faço. Por quê? Por que esse apego? E isso vai provocando dores intensas em todos nós. Vamos pensar por alguns segundos. Tem alguém na nossa existência que está afastado de nós, que nós gostamos até da convivência,
motivo que muitas vezes a gente nem lembra o que é. Por orgulho nós não procuramos? Alguém tem? Faz assim com a cabeça, senão eu vou ficar achando que é só eu que sou orgulhosa. Nós temos ainda pessoas que, se nós recordarmos, nossa, eu gostava tanto da companhia dessa pessoa, e de repente eu me afastei por uma bobagem. Eu disse que falou, que depois ninguém sabe quem falou por quê. E aí nós provocamos essa dor. Chico dizia, 1000 vezes eu ser magoado do que eu magoar alguém. Esse tem que ser o nosso pensamento. 1000 vezes as pessoas tentarem me magoar, e só me magoam se eu não o amo. Só vão me magoar, me atingir, se eu ainda tiver muito orgulho. Porque se eu já tiver o coração aberto para o amor, eu vou entender que ele é um espírito em evolução como eu, que também erra. E aí eu exercito a indulgência. Então eu vou perdoar. Mas 1000 vezes eu ser magoado do que eu provocar a dor em alguém. Esse tem que ser o nosso olhar. Kardec tem uma mensagem que é muito interessante, que ele nos convida à seguinte reflexão. Interroguem friamente suas consciências, todos que estão feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontemos passo a passo a origem dos males que nos torturam e verifique se, a mais das vezes, não poderiam dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Quantas vezes nós dizemos isso para nós mesmos? Se eu não tivesse ido, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse falado, se eu não tivesse magoado, a situação seria completamente diferente. Então, entendem que muitas vezes a dor que vem nos atingir é provocada por nós mesmos, nessa vida. E esse conhecimento de nós mesmos, saber o que nós fazemos, é a recomendação que Santo Agostinho nos coloca. Todos os dias, ao se recolher, passe em revista tudo o que você fez, falou, agiu, pensou, sentiu. E pergunte a si mesmo. Essa é a pergunta mais importante que nós temos que fazer para nós. Todos os dias. Alguém hoje tem algo a reclamar de mim? Não é para mim fazer uma lista de as pessoas que me magoaram. É autoconhecimento. É entendimento que eu tenho que me burilar, tirar de mim todas as minhas sombras para me poder seguir no caminho progressivo até Deus. E assim chegar até a perfeição e a eterna felicidade. E muitas vezes nós ficamos buscando esta felicidade que nós só vamos conseguir entendê-la quando chegarmos à perfeição. Nós ficamos buscando nas coisas do mundo. E quando nós não conseguimos as coisas do mundo, nós nos sentimos tristes e frustrados. E deixamos de perceber que durante o dia e durante toda a nossa vida nós temos infinitos momentos de felicidade. Quem teve a felicidade de, ao vir para cá, perceber a magnífica lua que nós temos essa noite? Isso é um momento de felicidade. Olhar a natureza, olhar esse espetáculo e dizer: obrigada, Senhor. Eu estou aqui presenciando tudo isso. Não precisamos errar para aprender a fazer o bem, mas precisamos experimentar e viver. Viver e conviver é necessário para o nosso aprendizado, é necessário para o nosso aprimoramento. E nesse processo de evolução humana, existem 3 formas no desenvolvimento dessas potencialidades de nos entendermos. O primeiro é com a nossa própria experiência, a nossa própria vivência. Nós aprendemos com os nossos erros. Quando nós erramos e entendemos que nós erramos, nós aprendemos. Por isso essa recomendação de Santo Agostinho. Tem alguém a reclamar de mim hoje? Quando eu faço essa pergunta para mim mesmo e percebo que algo eu fiz errado,
eu fui grosseiro com uma pessoa, eu fui indiferente com a outra, eu não ouvi aquele companheiro que estava falando comigo, eu fui negligente com os meus que estão ao meu redor, a minha família. Quando eu faço essa pergunta e entendo isso, eu tenho que entrar no processo de mudar, de não fazer novamente. Então, essa é uma das formas que eu tenho de desenvolver minhas potencialidades. Aprender com os meus erros. Mas tem outra forma de aprendermos também, que é através do erro dos outros. Quando nós vemos o irmão errando, se desviando do caminho do bem, e vemos as consequências que ele sofre, nós sabemos, bom, nesse caminho eu não posso ir. Esse caminho não vai fazer bem. Então eu não vou seguir por esse caminho. Se eu estou vendo que o irmão está sofrendo as consequências, por que eu vou nesse caminho? Por que eu vou seguir por aí? Então nós aprendemos também com o erro dos outros. Mas existe uma outra forma que nós aprendemos também, que é com alguém que nos ensina o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Jesus, modelo e guia da humanidade. Modelo por quê? Porque ele já atingiu onde nós chegaremos. A perfeição destinada por Deus a todos nós. E ele é guia por quê? Porque ele conhece o caminho. Ele já vivenciou as vicissitudes. Ele já vivenciou na sua própria evolução. E depois, como guia da humanidade, ele veio até nós para nos mostrar como viver. Ou a vida de Jesus foi fácil. Vamos nos colocar como se nós estivéssemos ali, naquele momento, ali em Jerusalém, na região toda ali, vivendo aquele momento de Jesus. A vida de Jesus foi fácil? Perseguido, agredido, questionado, traído, humilhado? Foi fácil? E Jesus vivenciou tudo que nós devemos saber para seguir nessa vida, viver nesse mundo. Então nós aprendemos também com alguém que nos mostra o caminho. E esse alguém é esse irmão amoroso, esse irmão maravilhoso que nos ama. Porque além de conhecer os nossos corações, porque ele mesmo disse, o bom pastor conhece nominalmente cada uma das ovelhas que seu pai lhe confiou. Ele sabe as nossas potencialidades de espíritos que vamos nos tornar. Muitas vezes Jesus acredita mais em nós que nós mesmos. Ele confia em nós muito mais do que nós. Então, esse irmão é alguém que nos ensina o caminho. E nós não precisamos experimentar o erro para encontrar o caminho que me conduz à felicidade. Esse é o nosso destino. Se nós temos alguém para nos mostrar o caminho, nós não precisamos errar. Basta que a gente siga o nosso modelo. E o Evangelho foi nos deixado para que nos momentos de dor e aflição, eu encontre a mensagem que vai me trazer novamente para o caminho. O GPS que vai me trazer de novo ali para a rota correta. E muitas vezes nós podemos pensar assim, mas então, se Deus criou a gente simples e ignorantes, destinados à perfeição e à felicidade, por que Ele já não deixou a gente feliz uma vez? Ele é Deus? Por que Ele já não deixou a gente feliz de uma vez? E aí nós temos que entender que a felicidade é para todos. Compreendem isso? A felicidade é para todos, inclusive para aqueles que a gente não gosta. Todos são filhos de Deus. A felicidade é para todos, mas há uma condição para que ela seja entregue. E essa condição é o amor. É através do amor que eu consigo cada vez mais buscar esse entendimento de espírito em evolução e amar indistintamente a todos e assim ir galgando a minha evolução para chegar lá, na perfeição. Na questão 614, os espíritos nos dizem que a lei de Deus ela é única e verdadeira, e a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta.
Nós só somos infelizes quando nós afastamos da lei de Deus. E aí nós podemos nos perguntar, onde está a lei de Deus? Onde está a lei de Deus? Oi? Na nossa consciência. Ninguém precisa nos falar e apontar o dedo e falar, você errou. A gente sabe, no momento que a gente erra, no momento que a gente é grosseiro, no momento que a gente agride, no momento que a gente não perdoa, no momento que a gente é orgulhoso, no momento que a gente é egoísta, a gente sabe, a consciência sinaliza, porque a lei de Deus está ali. Então, quanto mais eu me aproximo da lei de Deus, mais feliz eu me torno. Quanto mais eu distancio dela, mais eu infeliz me torno. E o Espírito, ele experimenta, à medida que o Espírito se movimenta em direção de Deus, automaticamente garante para si um processo de transformação, que vai oferecer as percepções decorrentes do amor. Ouviram isso? À medida que o Espírito se movimenta. Então, o que nós precisamos fazer? Estar em ação. Nós não podemos parar diante da dor e falar, vou esperar que Deus haja na minha vida. Ele está esperando que nós façamos um movimento. Ele está esperando por nós, por nossa busca de evolução, pelo nosso aprimoramento, pelo nosso entendimento que a dor é um processo de desvio do caminho. A dor é um aprendizado. E a felicidade é uma consequência da vivência do amor. E Deus é tão maravilhoso, até para a gente já encerrando, que Ele nos oferece, eu achei isso muito maravilhoso, eu ouvi de um amigo palestrante, Jorge Alahá, e eu achei isso muito lindo, e eu quero compartilhar com vocês. Deus oferece abrigos na nossa vida, para que a gente possa vivenciar as situações e ter esse abrigo quando a dor bate à nossa porta. O primeiro abrigo é a família. A família como instrumento norteador da nossa vida. O primeiro abrigo. Denilson falou aqui no começo. O entendimento do trabalho que é feito no domingo para a família. Porque entende-se que é ali que começa o Espírito receber a amorosidade e buscar a sua perfeição. O segundo abrigo que Deus nos oferece são os amigos. Amigo, diferente da família que a gente escolheu antes de encarnar, é a família que a gente escolhe quando está encarnado. Mas aí nós temos que sempre fazer a pergunta: o meu amigo realmente é aquele que me conduz para o bem? Se ele está me conduzindo para algo que está longe da lei de Deus, ele não é meu amigo. Porque o amigo verdadeiro me conduz para o bem. O terceiro abrigo é o abrigo profissional. Deus nos deu a inteligência, que é um atributo do Espírito, não é atributo de corpo, é atributo do Espírito. Nos deu a inteligência. E nós temos diversos profissionais. Nós temos diversos terapeutas, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, profissionais que estão ali, que no momento da dor podem nos auxiliar. Porque ninguém tem que passar sozinho. Então esses profissionais estudaram para que eles possam nos auxiliar. E muitas vezes temos barreiras em relação aos profissionais, aos psicólogos, psiquiatras. Psiquiatra então parece que a gente tem até medo, né? Só que a gente tem que entender que psiquiatra não trata de doido, não. Psiquiatra ajuda para que a gente não fique doido. Ajuda a gente a se equilibrar. Então a gente tem que ter realmente aquela pessoa para nos ouvir. Nós temos até, no mês de setembro, do Setembro Amarelo, nós temos até o CVV 188, que são pessoas que estão ali para nos ouvir. Então no momento de dor, acione esse recurso. Isso é um abrigo de Deus para todos nós. Nós temos o quarto abrigo, que é a religiosidade. Independente da religião, religião é religar, reconectar com o Criador. Então, seja qual a religião nós
vamos escolher para nos conectar, para em busca desse abrigo durante a dor, é importante eu vivenciar intensamente o que ela oferece. Eu me reconectar com o Criador. E o quinto abrigo são as pessoas que nos amam, que já estão no plano espiritual. Nós temos um Espírito que nos ama profundamente, que recebeu a missão de estar conosco todo o instante da nossa vida, para nos orientar. Não vai por esse caminho, você vai se magoar, você vai sofrer, volta para o caminho reto. Aquela vozinha que a gente escuta, aquele não vai não, ai se eu for eu vou magoar, aquela vozinha que parece que a gente não percebe de onde é aquele Espírito protetor que nos ama, anjo de guarda, Espírito protetor, Espírito amigo, seja o nome que você der. Nós temos ele, e temos inúmeros Espíritos que já aprenderam a nos amar, que velam por nós no plano espiritual. Esses são nossos abrigos que Deus nos oferece para a gente entender e suportar a dor. Eu achei muito interessante, estou terminando, viu? Achei muito interessante isso acontecendo um show no Rio de Janeiro, um mega evento. E um artista de uma banda internacional, no final do show ele fez uma fala, não sei se vocês viram, ele agradecendo as pessoas por estarem ali, por ouvindo as músicas, e ele fez um relato. Se nós olharmos essa pessoa no Instagram, é um cara de muito sucesso. Um homem muito formoso, interessante, com sucesso, deve ter muito dinheiro, porque é internacional, artista internacional. E ele fez um relato que, no decorrer da vida dele, ele teve vários momentos de dor, de vazio existencial, e que ele não sabia o que fazer, ele não sabia o que expressar. Ele buscou o abrigo do profissional, buscou a terapia e conseguiu se expressar através das músicas. E ele ainda relata: eu faço terapia até hoje, eu não deixei de fazer a terapia. E ele ainda fala mais: se a dor te afligir, busque auxílio. Ninguém precisa passar pela dor sozinho. Nós temos todos esses abrigos. E para a gente se prevenir da dor, nos fortalecer no momento que a dor venha, porque ela vai vir. Nós estamos em aprendizado, ela vai vir. Nós temos o hábito da oração, que é fundamental para nos fortalecer. Nós temos leituras edificantes, que podem nos fortalecer o pensamento, a energia. Nós temos a meditação. E também temos algo fabuloso, que Edmilson convidou todos nós aqui no início. O exercício da caridade, que é o exercício de dar-se. E quando eu me dou, eu esqueço de mim, penso no outro, e desenvolvo em mim habilidades de desapego, de benevolência, de indulgência e de perdão. E nesse exercício eu vou aprendendo a me guiar e vou seguindo o caminho que Jesus nos conduz. Gostaria muito de dizer que a dor, ela passa, e ela passa. Se nós pensarmos direitinho, nós já tivemos vários momentos de dor na nossa vida que na época eram fortes. Mas se nós olharmos para trás hoje, a gente fala assim: nossa, eu sofri por isso. Na hora ela é forte, por isso nós temos os abrigos que Deus nos concede para nos fortalecer. Então, tenhamos consciência que a dor é um aprendizado, que olhe para ela com amor e diga: dor, amiga dor, o que você quer me ensinar hoje? E que possamos nos fortalecer para conseguirmos chegar à perfeição e assim gozar da felicidade pura e verdadeira. Por esse momento com vocês, minha gratidão, e desejo a todos muita luz.